Olá, boa noite. Boa noite. Continua internado o homem baleado em bar nesse domingo em Patos de Minas. Laudos médicos divergentes provocam dúvidas sobre estupro de criança de apenas 3 anos em Lagoa Formosa. O acusado continua detido. E mais. O NTV News vai mostrar a luta de uma jovem para se livrar dos abusos que começaram na infância. Desrespeito à sinalização provoca acidente em cruzamento do bairro Nova Floresta. Dengue avança e busca por vacinas continua. Outubro Rosa alerta para o câncer em animais. Você vai aprender a maneira correta para a conservação dos alimentos, principalmente nesse calorão. E veja ainda. Segunda maratona de Aragão recebe 200 ciclistas que precisaram de preparação especial para cumprir prova e suportar o calor. Universitários transformam histórias em quadrinhos em livro online. Casal apaixonado ignora a idade e diz sim em cerimônia prestigiada por familiares e amigos. Quer saber mais? Continuem ligados. Para muitas pessoas, o horário de verão muda completamente a rotina e os primeiros dias até a adaptação do organismo é extremamente complicado. Outras nem se importam com a alteração. O horário de verão teve início neste domingo. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal tiveram que adiantar os relógios em 1 hora. O principal objetivo da medida é reduzir a demanda no período de maior consumo, normalmente entre 18 e 21 horas. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é de que o horário de verão resulte em uma economia de até 7 bilhões de reais aos cofres públicos. A mudança, que segue até o dia 21 de fevereiro, agradou algumas pessoas e desagradou outras, que até se queixaram de dificuldades para acordar nesta segunda. A gente tem que levantar muito cedo e a gente não consegue dormir mais cedo. Então a gente dorme menos, bem menos. Bom, e hoje, então, que é o primeiro dia, né, de horário comercial após o horário de verão, você teve dificuldade? Cheguei um pouco de mal-estar, pressão baixa na loja. E chegou atrasado ou cumpriu o horário? Não, cumpri o horário, não cheguei atrasado. Olha, eu não tenho nada contra o horário de verão, não sofri nenhum transtorno, não teve nada, não modificou nada na minha rotina. Acordei cedo, não cheguei atrasado, foi bem tranquilo. Você acha que os próximos meses vão continuar assim ou... Olha, vamos ver o que virá no decorrer dos próximos dias, né? Eu acredito que no meu relógio cronológico não vai mudar muita coisa, não. O organismo já está acostumado, já tem de outros horários que eu já venho trabalhando, então não vou sofrer nenhuma modificação, não. Gostar ninguém gosta, mas tudo a gente adapta, né? Eu acho que é para ajudar o país a ver se economiza um pouco de energia, né? A gente acostuma, adapta. E hoje, foi difícil acordar, atrasou? Complicado, segunda-feira é brava, as coisas de complicado, né? Mas adapta, acho que... Você acha pra você, seu organismo demora mais ou menos quanto tempo para se adaptar? Não, acho que é fácil, aí logo acostuma, né, com as coisas, né? Eu gosto do horário de verão, principalmente no final da tarde, a gente chega, a gente pode fazer uma caminhada bacana, né? Ainda tá aquele dia claro, é mais animador, parece que os ânimos ficam bem mais aflorados, né? E nesse primeiro dia, né, que o comércio funcionou após o horário de verão, foi difícil acordar? Como que tá? Então, nessa filial não tive nenhum problema com os colaboradores, né? Eu também nem tenho problema com isso. Mas, em geral, já aconteceu outras vezes, né? De alguns colaboradores chegarem atrasados, enfim, é adaptação, né? Eu consigo me adaptar, até porque com o calor, principalmente acordar de manhã 1 hora a menos, a mais, né? Na verdade, é mais fácil só por causa do calor, mas com o passar do tempo tem que ir adaptando, né? E hoje, né, o segundo dia, aliás, né, que tem até o comércio funcionando, foi difícil acordar? Chegou atrasado no trabalho? Não, foi fácil. Até porque normalmente a gente até altera esse horário do verão, nós não alteramos ainda, mas normalmente a gente altera, coloca o horário para abrir 1 hora mais tarde e fechar 1 hora mais tarde, até adaptar esse horário. Mas por enquanto a gente não adaptou, mas foi tranquilo.
Depois de um desentendimento, um homem de 55 anos foi baleado na noite desse domingo em um bar no bairro Nova Floresta. Ele estava armado, mas acabou rendido e depois atingido. A guarnição policial recebeu uma informação que havia uma pessoa baleada em um bar que fica na esquina da rua Silvério Marques da Silva com Teófilo Pinto Gontijo. Baltazar dos Reis Silva foi socorrido pelo SAMU com ferimentos na cabeça e tórax. Ao chegarmos no local, deparamos com a vítima Baltazar, 55 anos, caída ao solo, com um ferimento na cabeça e um ferimento aparentemente no ombro ou tórax. Ele foi socorrido pelo SAMU ao hospital, não corre risco de vida. Foi confirmado, uma perfuração na cabeça que ficou só no couro cabeludo e uma no tórax lado direito. Segundo informações colhidas de testemunhas no local, o Baltazar, a vítima, estaria desde mais cedo no estabelecimento fazendo uso de bebidas alcoólicas, juntamente com várias outras pessoas. Agora à tarde, ele teria tido um desentendimento com o dono do bar, o Júlio César, por causa da conta. Nesse momento, ele teria sacado a arma de fogo, segundo informações das testemunhas, ele teria sacado essa arma de fogo, apontado para o dono do estabelecimento, para a esposa dele, momento em que terceiros interviram na ocorrência, tomaram a arma do Baltazar e efetuaram 2 disparos. Depois do crime, autor e testemunhas evadiram do local. O dono do bar, identificado como Júlio César, e o irmão estiveram na delegacia para prestar esclarecimentos. No tumulto, o revólver calibre 32 foi deixado no local do crime. Os policiais ainda apreenderam 2 munições deflagradas e 4 intactas. O dono do bar e o seu irmão vieram de livre e espontânea vontade aqui na delegacia para, se caso o delegado quiser colher o exame residográfico, para a elucidação dos fatos. E agora a gente vai fazer a ocorrência e a vítima não corre risco de vida para dar prosseguimento aí nos demais andamentos aí pelo delegado. O Baltazar continua internado no Hospital Regional e seu estado de saúde é estável. Mais de 1.250.000 pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito, segundo cálculos da Organização Mundial de Saúde. O número se estabilizou e a tendência é de queda. Entretanto, essa não é a realidade do Brasil, que tem o 33º trânsito mais perigoso do mundo. Em primeiro lugar está a África. A taxa do Brasil desde 2003 subiu de 18,7 para 23,4 a cada 100 mil habitantes. Falta uma legislação mais eficiente e estradas e veículos mais seguros para reduzir o total de mortes no trânsito. Desrespeito à sinalização. Essa pode ter sido a causa de um acidente em um cruzamento no bairro Nova Floresta. A condutora do Palio, Nayara Lima Andrade, de 21 anos, seguia pela rua João Batista Olivieri, sentido Igreja São Benedito ao Campo do Vila, e teria avançado a parada obrigatória, atingindo a caminhonete S10, que estava sendo conduzida por Olinta Márcia Gomes, de 55 anos. Ela trafegava pela rua Firmo José Peão. Ao chegarmos aqui no local, deparamos com a caminhonete S10 tombada e o veículo Palio também com a frente toda danificada, com danos generalizados. Ao perguntarmos o que houve, as 2 condutoras nos relataram que o veículo Palio avançou uma parada obrigatória, vindo a atingir a direita da caminhonete S10 e no impacto rodou e houve o tombamento. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Todos os documentos estavam regularizados. O Palio possui seguro opcional. A proprietária se dispôs a ressarcir os danos da condutora da S10. Depois do intervalo, no NTV News, você vai ver que segunda maratona de Aragão recebe 200 ciclistas. E universitários transformam histórias em quadrinho em livro online.
Uma decisão liminar da juíza Nilceia Maggi da 5ª Vara Federal em Pernambuco suspendeu a exigência da habilitação do tipo A para conduzir as cinquentinhas em todo o território nacional, mas ainda cabe recurso. O Detran afirmou que ainda não foi notificado. O processo teve como base uma ação civil pública impetrada pela Associação Nacional dos Usuários de Ciclomotores. A decisão levou em consideração a potência limitada a 50 cilindradas das cinquentinhas, que possuem características distintas das motocicletas e automóveis, o que não se insere em nenhum nível de habilitação. A segunda maratona de Aragão, que aconteceu neste domingo, recebeu 200 ciclistas, mas eles tiveram que cumprir 2 desafios: a prova e o calor. A concentração aconteceu no Aguinaldo das Pamonhas. Aos poucos, os atletas foram se preparando para a largada. Os ciclistas foram divididos em 11 categorias que percorreram distâncias de 24 a 51 quilômetros. Esse ano, o número de participantes surpreendeu. Superou sim esse ano. Eu pensei que ia dar bastante, mas não imaginei que ia ser tanto não. Primeira vez na história aqui de Passo que tem mais de 10 mulheres correndo. Aqui teve gente que veio só para passear e curtir. A categoria turismo é a categoria que o pessoal vai mais, não é bem para competir, vai mais é para divertir. Depois ali no final vai ver quem que chega primeiro. Mas teve quem encarou uma maratona pela primeira vez. Ana Cláudia está treinando há 4 meses e contou com a ajuda da amiga Luciana, que além de trazer o charme feminino para a pista, partiu para a sua 3ª prova. Tem que trazer, vir simpática e tudo, animada. Eu adoro esse esporte, já tem um bom tempo que eu pedalo, sabe? Estou praticando aí no speed, no mountain bike, sabe? Assim, viajando, fazendo viagens, sabe? Passeios assim fora, sempre por todo lugar que eu vou eu levo minha bike. E quando tem essas competições assim, a gente tem que vir prestigiar para dar uma força para a categoria, para ter mais eventos e a categoria feminina, né? Principalmente a nossa região aqui e dar o apoio. O foco em primeiro lugar é saúde, mas claro, né? Mulher quer ficar mais magra, quer ter o corpo mais bonito, acho que isso é consequência, né? Com o tempo. Mas tem 4 meses só que eu pedalo. Mas foi um esporte assim que eu me encontrei, com certeza. E vendo esses profissionais aqui dá mais incentivo ainda. Mas a elite esse ano se preparou para uma prova pesada com 51 quilômetros de percurso. E aqui, estratégias tiveram que ser boladas para deixar os parceiros para trás, mas também para driblar o calorão. Hoje em dia não existe mais prova que é fácil, todo mundo está treinando. Com certeza o sol vai judiar um pouco. E eu creio que quem estiver mais bem preparado é que vai levar a prova. Um grupo de universitários resolveu dar vida às histórias em quadrinhos e transformaram o hobby em livro online. Um trabalho que exige dedicação para que tudo saia com qualidade e garanta os acessos. O que era para ser apenas um trabalho acadêmico se tornou um livro online. A ideia partiu de um grupo de amigos dos cursos de publicidade e jornalismo. A gente teve que transformar uma matéria que a gente estava estudando em uma história em quadrinhos para que essa matéria fosse aproveitada por crianças, que crianças pudessem entender essa matéria. Então eu trabalhei junto com o Luiz Franklin, que atualmente é o colorista da Imperial, do projeto, e a gente viu que a gente trabalhava muito bem junto. Então a gente decidiu fazer uma história e publicar na internet para ver o que seria, né, o que daria. Só para ver uma repercussão. Só que isso acabou gerando muito mais repercussão do que a gente estava imaginando. Então a gente decidiu seguir essa linha e continuar publicando na internet para ver até onde a gente pode chegar. Os personagens das histórias em quadrinhos ganharam vida, saíram do papel para as mídias sociais. Hoje, o Imperial HQ transmite para os adolescentes e jovens histórias de diversos segmentos. A gente conversou muito entre nós, né? E começamos, por exemplo, assim, começamos somente eu, o Matheus e o Luiz na parte criativa, só que a gente percebeu que estávamos com dificuldades em algumas coisas referentes à administração, à divulgação do projeto, que a gente tem foco mais na criação das histórias. Então a gente conheceu a Isabela, a Jéssica e o Felipe, que eles cuidam mais dessa parte mais administrativa, mais pé no chão, né, de colocar as coisas em ordem. E nessas conversas eles acabaram gostando do projeto também e estão com a gente até hoje, tipo, por gostarem mesmo do projeto, por acreditarem no projeto. Aqui são 8 amigos que trabalham diariamente para que o trabalho seja concluído com qualidade. Em média, eles produzem uma página por dia. Tudo acontece por etapa. É bem interessante o modo como eu e o Bruno trabalhamos. A gente faz bem junto mesmo. A gente começa a discutir,
Por exemplo, eu tenho ideia e viro para ele e falo assim, Bruno, eu tive ideia, tal e tal coisa, o que você acha? A gente começa a discutir e tudo mais, e daí que surge a ideia das histórias. A gente pega e passa para o papel, escreve e tudo mais, para depois passar para o desenhista e para o colorista. Depois dos textos produzidos, é hora de ilustrar os personagens. Tem que ter muito cuidado, por causa que tem toda uma psicologia por trás das cores que você aplica. Se você quer transmitir uma certa sensação, em certo momento você não pode se ater simplesmente a jogar as cores que você acha. Tem todo um contexto ali para você trabalhar. As cores, elas demonstram emoção, elas demonstram sentimento, então tem que ter muito cuidado para poder usar isso. A missão da agência é divertir os leitores que estão conectados nas mídias. E falando em mídia, hoje a página do Facebook do Imperial possui mais de 20 mil acessos. E depois de semanas é hora de colocar todo esse projeto no ar. E aqui estão ao meu lado os assessores da Agência Imperial e também criadores de vídeo, que cuida dessa parte de Facebook, outras redes sociais e até mesmo o site. Isabela, como que é essa parte de divulgação de vocês? Então, nós começamos pelo Facebook e aí a gente viu uma deficiência de acessos, né? Que não estava chegando todo o material para essas pessoas. Então, a gente viu a necessidade de migrar para as outras redes. E aí veio o YouTube, depois de um ano já de Imperial, que é o que a gente está apostando e que o pessoal está gostando bastante. Então, a gente viu que está dando resultado e que aí as pessoas conhecem mais o nosso trabalho e conhecem quem está por trás da Imperial HQ. Felipe, me conta um pouquinho como que funciona essa divulgação de vocês através, por exemplo, do Facebook. Sim, primeiro a gente produz todo o material, né? Os meninos trabalham com esse processo de criação e depois a gente estabelece os dias e horários para publicar nas redes sociais. Então assim que a gente publica, a gente já tem repercussão de volta, né, junto com o pessoal, mas o que a gente está tentando fazer mesmo agora é levar esse público que começou com a gente nas redes sociais, no caso principalmente no Facebook, para o site, que é onde está todo o nosso material. Então lá eles podem conferir tudo e é uma plataforma fixa, né? Então é uma coisa que aparece na timeline deles e depois desaparece. Então lá no site eles têm acesso a todo esse material e a gente está tentando migrar esse nosso público mais para o site mesmo. Já já vamos mostrar a forma correta de conservação dos alimentos. E o sim de um casal de idosos em cerimônia prestigiada por toda a família. A demanda por crédito caiu 3,9% em setembro em comparação com agosto, segundo o levantamento divulgado pela Serasa Experian. A redução está relacionada ao aumento dos custos do crediário, à queda nos níveis de confiança do consumidor e à elevação da taxa de desemprego. Agora você vai ver a troca de alianças de um casal que não se importa com a idade, mas sim recomeçar e ser feliz. É verdade, ele tem 90 anos, ela 75. Se conheceram há pouco tempo, mas fizeram questão de se casar na igreja e com todos os familiares e amigos como testemunhas desse amor. Terno bem alinhado, braço dado com a filha, lá estava o noivo, todo elegante, mas disfarçando o nervosismo, comum para uma hora dessas, há de ir para o altar. Afinal, é o tão sonhado dia do casamento. E eu estou animado, tem um homem tem que animar, não tem? Tem que animar, não tem? Graças a Deus que eu estou animado. O senhor está feliz? E eu estou demais, senhor. Ixi. Ué, seu Zé, mas cadê a noiva? Não está na hora marcada? Os convidados já estão esperando na igreja. Ah, mas como toda noiva, ela chega, espera um pouco, afinal, é um dia especial para ela. Feliz da vida que eu arranjei outro companheiro, né? Graças a Deus, ele gostou e eu também gostei, tudo. Mas foi, juntou os trapos e agora nós vamos casar para nós poder a comunhão, né? Seu José Correia e Dona Zica se conheceram no Centro de Convivência da Terceira Idade em Patos de Minas. Foram apenas 8 meses de namoro até chegar o casamento. Nós estávamos no conviver, no forró. Na primeira vista eu pensei que ela era da cabeça areada. Que ela dançava sozinha. Ela estava dançando sozinha? Sozinha. E eu cheguei e falei, vamos dançar comigo, você não sabe dançar.
Mas aí eu cheguei lá e perguntei ela assim, você dá conta de coar um cafezinho para nós? Eu dou conta de coar um cafezinho, fazer um comezinho gostoso e um biscoitinho gostoso, eu dou conta. Falei, então vamos lá para casa hoje comigo. E aí foi. E aí continuou, né? Nós foi encontrando e deu certo. Amo. Ele também me ama e nós vai acabar junto, que eu já foi 2, né? Agora, diz agora, vamos ver o que vai ser, né? Deus que sabe, né? Só Deus mesmo. O noivo completou no dia do casamento 90 anos de idade. A noiva tem 75 anos. Ambos viúvos, 7 filhos cada. Dona Zica estava sozinha há mais de 30 anos e ele há 2, até se conhecerem. Eu estava sozinha, estava muito esquisita assim, não gostava de... Eu ia nos forró, mas não dançava com ninguém, não tinha, quando eu dançava sozinha, né? Mas agora ele me procurou, né? Eu consegui achar que ele tá velho, mas tá bom. O senhor é que pediu ela em casamento? Foi eu que pedi. É mesmo? Foi, uai, eu que tá precisando de casar, né? uma pessoa para nós conversar, né? Eu estava sozinha, ela estava sozinha também. Vamos juntar os dois, que nós faz um só de 2, né? Vocês escolheram um dia bom, hein? Hoje é aniversário do senhor. Meu aniversário, uai, graças a Deus. É para diminuir despesa. Amigos e familiares, é claro, prestigiaram a cerimônia de casamento. Para mim foi uma coisinha emocionante, porque eu acho que ela sempre sonhou em casar, entendeu? E aí o dia que ela falou para mim, eu virei para ela e falei assim, mãe, você tá feliz? Ela disse que tava. E eu falei, então se você tá feliz, eu também tô. Eu falei, então vai em frente. Se a senhora quer ser feliz, vai em frente. Nós somos 7 filhos e todos os 7 deram maior força para ela. A gente aceitou porque a solidão é muito ruim, né? Ninguém vive sozinho. Infelizmente a minha mãe foi. E meu pai, quando casou com minha mãe também, ela era viúva, tinha 3 filhos, então ele cuidou, né? Então agora a gente acha que ele também tem o direito, né? A idade já está avançada, mas a gente nunca pode ficar sozinha. A gente está lá do lado, mas não é igual uma companheira, uma esposa, né? Então a gente aceita de coração. Enfim, o momento mais esperado, o do sim. Amor e liberdade. Vocês prometem isso? É por toda a vida. Toda a vida. Depois, a troca de alianças. Recebe essa aliança. Sinal do meu amor. Sinal do meu amor. Da minha fidelidade. Da minha fidelidade. E depois do casamento, lá vão os recém-casados em grande estilo, numa carroça toda enfeitada para a lua de mel. Bom, quer dizer, acompanhados até de carreata para a festa e a felicidade estampada no rosto. Enfim, casado, rapaz. Casado, senhor. E bem casado, hein? Graças a Deus. Graças a Deus. Primeiro é Deus, depois é nós 2, né? Ué, tem que ser, né? Eu sem ela não rumo nada. E ela sem eu também não. Então tá bom. Agora vamos fazer o seguinte, pra gente fechar com chave de ouro essa história, eu queria um beijo do casal agora. Não, na boca eu não beijo. Não pode? Não, na boca eu não dou não, que ela fica com xerida de mim e eu preciso dela mais logo. E por conta das altas temperaturas, os alimentos estragam mais rapidamente. E são justamente esses os mais indicados para o consumo. Mas é possível aumentar a durabilidade de frutas e verduras, mantendo todos os nutrientes, usando algumas técnicas. É o que nós vamos mostrar agora. Os termômetros registram mais de 30 graus. A temperatura alta pede mais cuidados com o corpo e com a ingestão de alimentos, pois nessa época do ano é comum um aumento considerável de casos de intoxicação alimentar, decorrentes da má conservação de alimentos que, sob alta temperatura, estragam facilmente. Nesse período do ano, os dias são um pouco mais quentes, um pouco mais longos também, então os alimentos sofrem um pouco com essa incidência do calor. Principalmente os vegetais, né? As saladas, as frutas sofrem um pouco mais. Então a gente tem algumas opções para poder preservar, manter a qualidade dos alimentos e também evitar a contaminação ou alguma toxina que venha causar alguma intoxicação e complicação alimentar, né? De acordo com a nutricionista, o primeiro cuidado que deve ser tomado é em relação à temperatura de geladeiras e refrigeradores.
Geralmente, na refrigeração, quando a gente vai comprar carne ou algum alimento refrigerado, olhar se está um pouquinho de água acumulada no fundo do refrigerador ou se o alimento está suado na embalagem. Isso quer dizer que o fornecedor ou a pessoa que está vendendo desligou o refrigerador durante a noite e religou durante o dia para economizar. Então, isso aí perde, porque eu aumento a temperatura, eu propicio o ambiente para a bactéria proliferar. Além disso, é preciso estar atento ao prazo de validade e acomodação de produtos industrializados. Esses alimentos industrializados, principalmente extrato de tomate, milho verde, é interessante retirar assim que for aberto, higienizar a lata, assim que chegar em casa, lavar em água corrente com água e sabão, secar, depois de aberta, fazer o uso, depois passar para uma vasilha com tampa. Pode ser de plástico ou de vidro, mas com tampa que consegue fechar bem. E aí preservar na geladeira, na refrigeração por até 5 dias. Já para conservar os nutrientes de frutas e verduras por mais tempo, o ideal é realizar o congelamento. Dessa maneira, é possível armazenar o alimento com suas propriedades nutricionais por vários dias. Tem uma conservação maior do alimento que foi cozido. Então, essa preparação, para quem tem medo de perder o alimento, a gente vai colocar o alimento, cada um tem uma lista, cada alimento ele tem um tempo para ficar na água fervente, e aí esse período que ele vai ficar aqui dentro fervendo, ela vai ser contada, e essa temperatura ela tem que ser constante durante todo o tempo. Então, esse branqueamento é justamente para iniciar uma cocção, causar esse início de cocção para eliminar as bactérias benéficas que fazem a deteriorização do alimento. O brócolis ele ficou por 4 minutos no fogo, na água fervente. Depois disso, você já pode trazer ele direto para água gelada. Se quiser colocar algumas pedras de gelo também para aumentar essa questão do frio, a gente está fazendo um choque térmico. Aqui eu consigo bloquear a ação das enzimas. O que essas enzimas fazem? Elas continuam o processo de cocção. Então, elas estão fazendo o alimento cozinhar. Então, eu bloqueio esse cozimento para manter ela tenra, mais dura. Depois de o brócolis já ter esfriado, ter secado um pouco mais, a gente pode fazer o congelamento da seguinte forma: higieniza uma vasilha com tampa hermeticamente fechada. A gente tem preferência as vasilhas que tem borracha ao redor. Então ela veda um pouco mais a troca gasosa ali dentro e não permite que tenha a introdução de bactéria. A gente pode colocar numa vasilha com tampa, tampar, levar ao congelamento, ou a gente pode estar usando também saquinhos plásticos com zíper. Fechou, tirou todo o excesso de ar e consegue levar ao congelador. Hoje no mercado tem vários saquinhos, então pode ser usado para fazer. Já esse congelamento, ele fica até 90 dias, pode ser reutilizado. Vale a atenção da seguinte forma: como é um alimento que foi ao fogo, que já teve esse pré-cocção, ela vai ser utilizada depois na panela. Não é um alimento que vai ser descongelado e usado na salada crua. Não vai ficar muito bom. Então é interessante você tira do congelador, coloca na refrigeração, num período de 8 horas, depois já pode levar à panela para refogar, fazer alguma preparação. Se tem pressa, não tem problema, leva direto à panela. O que não deve ser feito é tirar do congelador, colocar na bancada ou na pia e deixar o dia todo para descongelar. Aí já não é interessante. Tempo e temperatura. Oferecimento. Sorteio de prêmios. São 5 books e mais 5 super posters. Participe. Estúdio New Color. O tempo quente não vai dar trégua nesta terça-feira na região e nem o tempo seco. Amanhã, em Patos de Minas, a umidade relativa do ar pode chegar a apenas 15%. Estado de alerta. Veja os detalhes. A terça-feira em Patos de Minas será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. A temperatura mínima será de 21 e a máxima 37 graus. O índice ultravioleta registra 13 e é considerado extremo. Em São Gotardo, Presidente Olegário e Lagoa Formosa, a máxima também atinge os 37 graus. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 23, máxima de 35. Já em Lagamar, mínima de 24, máxima de 38 graus. A seguir, vamos mostrar uma campanha do Outubro Rosa que alerta também para o câncer em animais. E dengue avança e busca por vacinas continua.
As escolas particulares poderão perder de 10% a 12% das matrículas em 2012, segundo a estimativa da Federação Nacional das Escolas Particulares. Com a crise econômica, os pais ou responsáveis estão com dificuldades para pagar as mensalidades. Segundo a Serasa Experian, a inadimplência dos alunos de instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior no país aumentou 22,6% no primeiro semestre de 2015, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com a escassez hídrica, a população acaba estocando água, muitas vezes de forma errada. Reservatórios sem tampa funcionam como criadouros para o mosquito da dengue. Este ano, a doença já tem quase o triplo de casos registrados no ano passado. A busca pela vacina continua. Pesquisas inovadoras e estudos de anticorpos estão a todo vapor. Ana Luísa se lembra bem do que passou em agosto. Foram 8 dias sofrendo com os sintomas da dengue. Foi muito difícil, né? Porque os sintomas eles não são fáceis de ser lidados com ele. A gente tem muita dor no corpo, dor atrás dos olhos, febre constante, muito enjoo. E não foi só a Ana Luísa que teve a doença. A lista é grande na família da estudante. Meu tio já teve dengue, minha tia já teve dengue 2 vezes, minha avó teve 2 vezes, meu pai teve 2 vezes, minha mãe teve 1 vez e eu tive agora. Os números da dengue em 2015 são preocupantes. Nos 8 primeiros meses do ano, foram 693 mortes em todo o Brasil. O número é 70% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Minas Gerais também registrou um salto no número de casos de dengue. Últimos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde mostram que, até o momento, mais de 130 mil pessoas foram contaminadas. O número já é mais que o dobro registrado em todo o ano passado. Esse ano, a gente teve alguns fatores que contribuíram também para esse aumento, como, por exemplo, a infestação em depósitos de água com água de chuva guardada para consumo humano, né? A gente percebeu que com a escassez hídrica as pessoas se mobilizaram, guardaram água de chuva e muitas vezes não tamparam, não guardaram adequadamente essa água. Locais que facilitem a proliferação das larvas do mosquito devem ser evitados. Latas, entulho, garrafas podem ser meios ideais. A coordenadora do Programa Estadual de Controle da Dengue alerta que a proximidade das chuvas pode agravar a situação. Daqui a pouco começa a chover, aí as pessoas vão guardar água em casa e vão ter depósitos que não precisam da gente abastecer de água, que a chuva vai fazer isso. Preocupado com o atual cenário da dengue no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu elaborar uma estratégia para uma possível implementação da vacina contra a doença no país. Este laboratório faz parte das pesquisas. Ele ganhou a licitação do governo federal e agora coleta dados que chegam de voluntários de 63 municípios do país. O objetivo é realizar exames e detectar anticorpos contra o vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Em cerca de 2 meses já foram realizados 30 mil testes. Ao todo serão 75 mil. A vacina vai ser elaborada por pesquisadores de São Paulo, mas os dados recolhidos e processados aqui na capital contribuem com o processo. Até os indicadores econômicos de absenteísmo no trabalho, os custos para a saúde são muito altos decorrentes da doença também, tem complicações decorrentes da doença, então a vacinação é de extrema importância para a gente conseguir combater a doença e reduzir os impactos dela. Você sabia que o câncer de mama também pode atingir os animais? Em Patos de Minas, a campanha do Outubro Rosa, inclusive, foi estendida aos pets. O alerta foi feito aos donos. O Outubro Rosa é uma campanha internacional que visa conscientizar a população e principalmente as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. Mas alunos do Unipam foram além e estenderam a campanha também para os pets. Com o objetivo de trazer informação, né? Levar informação aos proprietários, porque é uma doença muito importante, é uma doença muito frequente na nossa rotina e vários proprietários nem sabem, né, que é um câncer, ou acha que é um machucado, ou acha que é só um nódulo, fala, mas tem tanto tempo que ela tem esse carocinho, deixa aí. Então a intenção nossa é essa hoje aqui, é de divulgar a doença, né, mostrar que tem tratamento e
principalmente que tem a prevenção. Keila aproveitou a campanha e trouxe a Mel para passar pelo exame. É muito importante a gente saber, né? Eu não sabia de nada assim direito, aí eles examinaram ela e ela não tem nada e me explicou bastante coisa. Gosto demais mesmo, tudo que eu puder fazer assim para cuidar dela, eu faço. Além de ser um bom negócio para os proprietários dos bichinhos, também é uma ótima oportunidade de colocar em prática o que o aluno aprende em sala de aula. É muito bacana, os alunos eles podem sair lá da faculdade e começar a praticar mesmo o que estão aprendendo lá na teoria. E é um momento que aqui eles estão em contato com a população, com as pessoas, eles conseguem desenvolver as habilidades humanísticas, que também é importante para a medicina veterinária. É muito bacana. Que a gente vai tendo mais envolvimento com o proprietário, com os cães, vem todo tipo de cão pra gente. A gente está vendo muita coisa diferente também, que a gente não vê todo dia nas nossas aulas práticas. E aqui a gente está vendo bastante coisa, está muito gratificante para a gente. O câncer de mama em cães e gatos é muito parecido com o desenvolvido nos seres humanos, mas, como para nós, há prevenção. Por isso, toda a atenção é muito importante. Para os tutores avaliarem essa mama no momento que está fazendo carinho, tocar ali nas mamas e assim como na mulher, né, qualquer anormalidade, como deformidade dessa mama, presença de secreção, vermelhidão ou nódulo, daí sim procurar um médico veterinário, que isso indica uma anormalidade. Tratamento, o principal tratamento é cirúrgico, né? Esse tumor de mama ele tem indicação cirúrgica, mas a importância é do médico veterinário, é o médico veterinário que vai avaliar e indicar a cirurgia. Hoje o foco é prevenção. A gente já sabe que a castração precoce previne a doença. Então, se a gente castra a cadela antes do primeiro cio, reduz a chance de ela ter câncer de mama em 98%. Isso é muito legal. Ainda hoje, você vai ver que laudos médicos divergentes provocam dúvida sobre estupro de criança de apenas 3 anos em Lagoa Formosa. O acusado continua detido. O NTV News vai mostrar a luta de uma jovem para se livrar dos abusos que começaram na infância. Nós vamos mostrar agora um caso de abuso que, segundo a vítima, durou praticamente toda a sua existência até que ela encontrou forças para dar um basta. Além de agressões, a jovem afirma que era abusada sexualmente pelo pai e pelo irmão. Ela encontrou ajuda na igreja e agora, traumatizada, não quer mais voltar para casa. Aos 23 anos, ela se sente refém da própria história. Um trauma que começou na infância e a persegue até os dias de hoje. Eu tinha menos de 7 anos, eu já vi meu pai agredindo minha mãe. Depois, quando chegou perto dos meus 12 anos, 13, meu pai me molestou. Sofri ameaça de morte por meu pai. E aí ele ameaçou também matar todo mundo. Depois disso, meu pai... Essas ameaças todas porque ele tinha te molestado? Isso, porque ele me molestou. Depois que o pai morreu, a jovem afirma que passou a ser molestada pelo irmão. Passou poucos dias, meu pai morto, meu irmão já começou a me molestar. E a molestação do meu irmão durou por anos. Mesmo depois de adulta, ela conta que era mantida em casa sob efeito de remédios e sendo agredida constantemente. Ele manifestava que ele gostava, ele falava que queria casar comigo, falava do meu corpo, manifestava desejo, comprava calcinha fio dental, lingerie. Ele te obrigava a usar? Aí ele falava, aí ele ia falar, não, é carinho, é amor, não sei o quê, ficava com aquele negócio, aquela insistência. Ele, tinha vezes que eu dormi na casa da minha sobrinha, porque tem uma filha, eu amo demais aquela menina. Eu acordava de manhã com ele, com a mão nas minhas partes íntimas, ou com a boca, e independente da esposa dele tá ou não. Esse irmão mais velho que me molestou, ele também me bateu, eles me chutaram, me enforcaram, me pisaram. Foi na igreja que a jovem decidiu contar sua história e buscar vida nova. Aí eu fui um dia, falei com a pastora Patrícia, falei assim, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais viver numa vida dessa. Porque até 6 meses atrás, meu irmão tenta molestar de novo e eu tive que gritar pedindo socorro.
E aí você não quer viver lá na sua casa com sua mãe? Decidi não viver lá mais. A jovem conseguiu abrigo na casa da pastora Patrícia da Silva e saiu de casa. Me pediu ajuda, ela falou, eu estava lá na igreja, ela pegou e falou comigo, contou a situação dela. Aí eu peguei e falei para ela que eu ia ajudar ela no que for possível. Aí ela falou assim, você me cede a sua casa para mim ficar uns dias? E eu cedi a minha casa para ela. Mas elas alegam que vêm sendo coagidas pela família. A jovem e a pastora registraram um boletim de ocorrência e decidiram tornar o caso público com medo que algo de mais grave aconteça. Só que eu pensei que não ia acontecer o que está acontecendo. As pessoas estão indo na minha casa, pessoas já entraram sem minha permissão dentro da minha casa, pessoas foram lá de novo, aí eu fiz uma ocorrência. Só que eu estou decidida, nós decidimos procurar a imprensa porque nós queremos garantir a nossa segurança de ir. Acho que pode acontecer alguma coisa? Com certeza. Você está com medo de que aconteça alguma coisa? Com certeza. Porque estão me acusando de caso privado, estão me acusando de que eu estou fazendo tráfico de pessoas. Isso é crime. Então eu tenho que procurar os meus direitos. A jovem afirma que não quer mais voltar para casa e que está se sentindo ameaçada pela própria família. Eles estão criando situação, querendo me pegar sozinha, estão acusando ela, a pastora Patrícia, de tráfico de pessoas, estão falando que ela está me induzindo a alguma coisa, mas ela não me induziu a nada. Eu só não tinha coragem de sair antes, porque não tinha como. E aí foi por livre, espontânea vontade minha. Agora você vai levar o caso ao Ministério Público também, porque você quer paz, você quer sossego. Nós tentamos levar hoje e nisso já veio, não sei quem, se vocês estão seguindo, já veio a amiga da minha mãe e provavelmente um dos meus irmãos me procurando para me tirar de lá e calar minha boca antes de procurar meu direito de defesa. Olha, nós tentamos falar com a família dessa jovem para que eles contassem a versão deles para esse caso, né? Ligamos em 3 telefones, mas os que estavam ativos não nos atenderam e outros deram desligado. Um homem de 43 anos foi preso no final de semana acusado de estuprar uma criança de apenas 3 anos em Lagoa Formosa. Ele foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro. Entretanto, foram feitos 2 exames da criança por médicos diferentes e os resultados também são divergentes, o que provocou muitas dúvidas. O estupro teria acontecido em Lagoa Formosa e foi registrado pela Polícia Militar. A mãe levou a criança no posto médico para ela ser examinada e a médica achou estranhas as lesões também e chamou a Polícia Militar. Então a Polícia Militar fez contato com a médica, que passou as impressões que ela teve com relação às lesões da criança e com a mãe. Chegando-se aí a conclusão, né, de que o pai havia saído com a criança no dia anterior, ou seja, na sexta, por volta de 15 às 16 horas, e depois disso a criança apresentou essa lesão. Na autuação realizada pela Polícia Civil, consta que haveria possível rompimento do ímen da menina, o que não foi constatado pelo laudo feito por 2 médicos em Patos de Minas. Mas a mãe, que não quer aparecer, conta que a criança chegou a dizer para ela o que teria acontecido. Falou que bem cedo, o pai dela tinha botado ela em cima do colo e E aí, mas o que ela alega? Aí a senhora acreditou nela, a senhora chegou a contar isso lá Não, não contei lá. No hospital? Contei não. Como que foi que o pessoal chegou e falou para a senhora que ela tinha sido abusada sexualmente? Por causa que ela colocou a menina lá numa cama, lá. Aí mandou Nara ficar do jeito que quando a gente fica, você sabe como é que é, né? Aí fez um exame. Aí chamou outro doutor, a outro doutor disse, não, ela tem que levar mais ligeiro, lá para os Patos. Aqui não dá certo. Aí pronto, eu levei, sem saber de nada. Os laudos divergentes ainda deixaram mais dúvidas sobre o caso. E a mãe lamenta tanta confusão. Parece que ela não prestou atenção direito, não. A doutora não prestou atenção à menina. Do jeito que fez, ficou lá e botou a menina no colo e ficou confessando a Nayara no colo. E eu saí. Eu não fiquei lá dentro, não. A senhora acha que houve aí, então, um erro?
Eu acho que não aconteceu nada com a Nayara, não. Porque se fosse, tinha sangrado, né? Isso, eu acho que era isso. Eu sei que a mulher do conselho falou assim comigo, eu acho que não aconteceu nada nisso, está tudo errado, essas histórias, Fátima. Não aconteceu nada nos exames da Nayara, nos patos, e aqui, oxe, não, aí está errado esse negócio. A mulher do conselho falou isso. Está tudo errado. O que a senhora acha? Eu falei, será que está mesmo? Eu acho que está mesmo, Fátima. Eu fiquei pensando, eu disse, um pouco aí, sei não, aí tem dúvida também. Eu falei, deixei. Mesmo com os laudos divergentes, Helenildo Antas Damascena foi autuado e conduzido ao presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. A advogada do trabalhador rural alega que o cliente é inocente. Ele alega que nunca encostou a mão na criança, que pelo contrário ele gosta muito da criança, chora muito quando a gente fala nesse caso com ele. Então ele é totalmente inocente nessa situação. Ele não cometeu hora nenhuma um abuso sexual com a criança, inclusive filha dele, que ele tem o maior amor com a criança. A alegação do pai da menina é que ele teria verificado se ela tinha feito xixi no meio da praça central da cidade. Olha, o que ele conta que chegou mais cedo ao serviço, que não tem o costume de estar em casa e que levou ela para passear. Que ele foi cortar o cabelo, que ela ficou aguardando ele lá perto de onde ele estava cortando o cabelo e que ela não aguentou e segurou para fazer o xixi e acabou fazendo xixi na roupa. Então ele acabou, quando ele saiu de lá, viu que ela tinha feito xixi, só verificou se ela tinha feito xixi na fralda, ainda comprou um pastel para ela e foram embora para casa. Que ele falou que chegou em casa, que deu para ela o pastel, deu para ela o guaranazinho, que tranquilo à noite, dormiu tranquilo. No outro dia ele foi trabalhar, depois, quando ele chegou do trabalho, que a polícia veio atrás dele, que ele não sabia de nada, que passou a noite tranquilo em casa com ela e com a mãe. Com o laudo dos médicos do Hospital Regional em mãos, a advogada, que vai pedir a soltura do pai da menina, contesta a acusação. Aconteceu o fato na Lagoa Formosa, vieram para Patos. Chegando em Patos, a criança foi encaminhada para o Hospital Regional, foi passado por um exame clínico, e nesse exame clínico, como consta aqui no papel, não foi encontrado nenhum sinal de ruptura do ímen, nada como é alegado anteriormente, entendeu? Pela mãe. Então não teve nenhum sinal de abuso sexual. Até que fala que a criança na entrevista médica se apresentava calma, brincando, não comentou nada sobre o que a mãe alega que aconteceu. Então, assim, a médica analisando viu que isso não ocorreu. Então, meu cliente, nesse momento, encontra-se inocente, preso. Diante das diversas dúvidas apresentadas no caso, a mãe agora quer que o marido seja posto em liberdade. Eu acredito que, sei lá, eu acho que ele não mexeu com essa menina, não, porque essa menina nunca mais falaria mais coisa. É, direto. Os familiares estão revoltados com a situação. Este irmão de Eleonildo, que não quer se identificar, defende o pai da menina, que continua preso. O negócio aí que aconteceu, porque eu acho muito estranho, sabe por quê? Porque ele é trabalhador e fica só trabalhando, vem só da roça pra casa, da roça pra casa, da roça pra casa. Ele nunca foi na delegacia, eu tô achando isso muito estranho, sabe? Eu acho que isso aí é mentira, que estão jogando pra ele, porque não tem condição não. Nunca fui na delegacia, por nada do mundo. E por hoje é só. Mais informações você confere amanhã a partir das 11h30 no 30 Minutos. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.